Olá, meu nome é Abílio Pacheco, eu sou pesquisador da Embrapa, produtor rural, estudo esses sistemas e também pratico na minha atividade como produtor rural. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês, com o objetivo principal de compartilhar a experiência que nós temos trabalhando com esses sistemas integrados de produção, especificamente integração lavoura, pecuária, florestas, fazendo um destaque especial aí para o componente arbóreo, porque dentro desses sistemas integrados de produção, o integração lavoura-pecuária, ele já é um sistema bastante difundido, muito pelos cultivadores de grãos, os sojicultores principalmente, que nada mais é do que você cultivar a soja e depois colocar uma forragem, ter o boi safrinha e fazer nessa rotação aí entre boi e soja, com um benefício muito importante para o cultivo do grão soja. No nosso caso específico, nós trabalhamos com componente arbóreo também. Então, é o ILPF completo, porque esse ILPF é integração, o I, né? O L de lavoura, o P de pecuária e o F de florestas. No nosso caso, nós trabalhamos com o sistema completo, ILPF. Então, eu pretendo compartilhar com vocês essa experiência que tenho como produtor rural, trabalhando com esse sistema completo. Então, vamos lá. Para contextualizar a minha fala, normalmente eu uso um pequeno vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, que ajuda a entender, que mostra o que nós fazemos na fazenda, na rotina.
Bem, pessoal, isso aí mostra um pouco da história, né, dos nossos aprendizados e os nossos processos na fazenda. Então, a situação inicial foi o seguinte: há uns 12 anos atrás, a cultura da cana chegou de maneira muito forte lá para a região, oferecendo muito boas oportunidades para os proprietários de terra arrendarem suas terras para o plantio de cana. Pra vocês terem uma ideia, hoje, em um raio de 100 quilômetros dessa fazenda Boa Vereda, existem 6 usinas de cana, cada uma com aproximadamente 60 mil hectares de cana plantado. A grande maioria dessas glebas são terras arrendadas, com investimento maior na planta industrial do processamento de etanol e açúcar. Na ocasião, eu não me interessei muito por essa alternativa, que era o arrendamento de terra para as usinas de cana. Então, eu me vi obrigado a procurar um outro sistema de produção diante daquele que até então vinha sendo praticado, que era a pecuária extensiva, com baixíssima produtividade. Como eu trabalho na Embrapa em Goiânia e essa fazenda fica a 250 quilômetros de distância, eu via de uma maneira muito clara que eu não poderia trabalhar com pecuária de leite e nem com agricultura irrigada, que são atividades que exigem muita presença, que, pelo meu vínculo empregatício com a Embrapa, eu não tinha essa disponibilidade. Então, o que resta para mim, na minha visão, seria a pecuária de corte, que eu vinha fazendo há muito tempo, engorda de bois. E a pecuária de corte, ela tem uma característica: ela não te quebra fácil, mas a rentabilidade é baixa, principalmente da forma que nós praticávamos anteriormente. Hoje, como vocês vão ver, já houve uma melhoria significativa. Então, nós procuramos uma alternativa e quando estudando e procurando na literatura, deparamos com a publicação da EPAMIG, aquela revista Informe Agropecuário, na biblioteca da Embrapa Arroz e Feijão, que estávamos lá, e comecei a verificar essas publicações e decidimos por iniciar, baseado no que nós vimos na literatura, a implantação desse sistema de integração lavoura-pecuária-florestas. Então, para vocês terem uma ideia, isso é uma imagem da fazenda Boa Vereda, no início, uma produtividade de 4 arrobas de boi por hectare ano. Para vocês terem uma ideia, a média nacional da pecuária de corte brasileira gira por volta de 6 arrobas de boi por hectare. Ou seja, nós estávamos abaixo da média nacional, para uma terra que valorizou muito. Então, era quase que impositivo você fazer alguma coisa no sentido de aproveitar melhor o investimento imobilizado no capital terra. E foi isso que nós fizemos. O que fazer? No início da dúvida, aqui é uma foto tirada da Fazenda Boa Vereda, para vocês terem uma ideia, está aí uma das usinas existentes na região, numa distância não mais do que 4 quilômetros. A pressão por essas terras era muito grande. Pela distância, a logística afeta muito hoje as atividades, então a proximidade levava a eles terem um grande interesse por essas áreas, e mesmo assim nós resistimos, e na época com uma certa insegurança, mas hoje, passado o tempo, nós conseguimos enxergar que nós tomamos a decisão certa. Não só pelo que aprendemos, mas sobretudo por sermos empregados da Embrapa, empregado público, a gente está tendo a possibilidade de oferecer para a região, não só para a região, como para todo o Brasil, uma alternativa de produção diferente daquelas tradicionalmente praticadas. Então, nós optamos por aprender a usar a terra de uma maneira mais eficiente através da adoção dos sistemas integrados de produção. Aí começamos a estudar como mudar esses sistemas. Precisávamos aprender um pouco o cultivo de grãos, porque a minha formação, eu sou engenheiro florestal formado em Viçosa, com mestrado na sequência também em floresta, e posteriormente, daí uns anos, doutorado em agronomia na Universidade Federal de Goiás. Mas na ocasião do início, nós não tínhamos esse conhecimento de grãos. Contamos de uma maneira muito forte com o apoio dos colegas da Embrapa Soja, técnica para atividade pecuária da mesma forma, conseguimos isso. A introdução do componente arbóreo, que era uma novidade muito grande, porque o ILPF, às vezes você vê várias definições, mas para mim de uma maneira bastante simplificada, nada mais é do que você introduzir o componente arbóreo na sua propriedade. E o desafio do ILPF, no meu caso específico, como pecuarista de corte,
É fazer com que a terra produza algo mais, além do que ela vinha produzindo anteriormente, sem prejuízo para a produção que você obtinha anteriormente. No nosso caso, para ilustrar, nós produzíamos 4 arrobas de boi por hectare ano. Começamos a adoção dessa tecnologia, implementando cada vez mais tecnologias, e hoje essas terras elas produzem, como vocês vão ver mais na frente, 18 arrobas de boi por hectare ano, adubando o pasto e suplementando os animais o ano inteiro. Na região, do meu ponto de vista, não é fácil alcançar esses índices de produtividade, mas nós conseguimos, mesmo com a adoção desse nível tecnológico, as nossas contas permanecem no azul, isso é muito positivo, e ao mesmo tempo tiramos na mesma área, no mesmo hectare que nós tiramos essas 18 arrobas de boi, mais 45 metros de madeira por hectare ano. Então esse aqui é o sistema integrado. É você fazer com que a terra produza mais e garanta a terra produtiva e viável para gerações futuras. Isso, conforme vocês vão ver no decorrer da apresentação, isso é muito evidente que isso acontece e isso desperta muita interação, o interesse do mundo por esse sistema de produção integrado, principalmente para você conseguir enxergar de uma maneira muito clara que ele é muito amigo, muito próximo, muito amigável do meio ambiente. Você consegue produzir mais sem comprometer o meio ambiente tão importante que é o nosso lar, de onde nós vivemos, e que todo o esforço para preservá-lo viável para a vida humana vale a pena. Nós precisamos estar sempre atento no crescimento populacional do planeta, dos habitantes do planeta. Hoje nós somos 7 bilhões e meio, daqui a pouco vamos ser 9 bilhões e meio. Todo mundo tendo que comer aqui. Então o desafio é encontrar sistemas de produção de alimentos que produza mais e que garanta a terra viável produtiva para gerações futuras. E esse sistema integrado de produção, ele alcança esse objetivo tão buscado. Daí, aqui vocês vão ter uma ideia de como que é o processo. Nós chegamos num pasto degradado, certo? Vamos introduzir o componente arbóreo. Normalmente você passa pelo componente agrícola por 2 razões. No caso nosso, a soja. Primeiro, ele ajuda a pagar a conta. Ele não só ajuda, como paga totalmente a conta. Você entra num pasto degradado, reforma seu pasto, introduz o componente arbóreo e o grão paga totalmente a despesa e ainda sobra uma margenzinha positiva. E também é necessário para que a árvore tenha um tempo para crescer e escape dos possíveis danos causados pelos animais. Atualmente a gente tem conseguido isso em 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses nós fazemos 2 cultivos, as árvores atingem uma altura de 6 metros, 10 centímetros de diâmetro à altura do peito. No caso eu me refiro ao eucalipto, que na minha visão é uma máquina de fazer biomassa. E outra coisa muito importante a ressaltar nesse momento é que o sistema integrado ele é muito diferente do monocultivo. Um monocultivo de florestas comerciais, realmente ele é visto como um monocultivo de cana. Então tem uma quebra muito grande na biodiversidade. Então, com esses sistemas integrados, nós não só resgatamos a biodiversidade, como ela se mantém ali naquele sistema diverso. Você observa na fazenda hoje a presença de uma flora muito rica, de uma fauna muito rica, justamente porque é um sistema integrado. E para vocês terem uma ideia, num plantio comercial de eucalipto, são 1.600 árvores por hectare. E as empresas florestais, buscando essa preservação do ambiente, essa quebra da homogeneidade, eles têm grandes blocos de árvores nativas, áreas de preservação, dentro de suas propriedades, para manter essa diversidade. No nosso caso, você tem, hoje nós plantamos no máximo 400 árvores por hectare. Essa é uma densidade que permite uma rentabilidade boa do componente arbóreo e a viabilidade da pecuária ao mesmo tempo. Então, a gente entra dessa forma, plantamos a soja, depois de 10 dias, conforme vocês podem ver a imagem que fica, 90 dias. É muito importante você plantar uma soja de ciclo curto, porque na nossa região, lá normalmente, 10 de novembro é quando você consegue, já tem chuva suficiente. A nossa região que eu falo ali é o sul de Goiás, divisa com Minas Gerais, região de Itumbiara, Cachoeira Dourada. Então, você planta a soja de ciclo curto,
Se você planta ela 10 de novembro, 10 de dezembro, 10 de janeiro, 10 de fevereiro, 20 de fevereiro, por aí você está colhendo. Nessa altura do campeonato, você ainda tem uns 400 milímetros de chuva pela frente. Você acaba de colher a soja, conforme eu vou mostrar aqui, após 101 dias, aí você entra com o eucalipto safrinha, certo? Não entra com a safrinha do milho, com a safrinha do sorgo ou com a safrinha do boi. Você entra com o eucalipto safrinha. Aí vocês podem ver essa imagem recém-colhida de soja, sendo preparada com o sulcador preparando aí. Atualmente nós fazemos para a introdução do componente arbóreo. Nós colocamos uma linha de árvores a cada 15 metros. Então é um arranjo, no nosso entendimento hoje, que mais aproxima do ideal para os nossos objetivos. Aqui é importante ressaltar essa questão. Poucos dias atrás eu estive no Maranhão dando uma palestra lá para Suzano, num programa de fomento florestal. Então, a Suzano precisa de madeira. Então, no caso lá do Maranhão, é outra realidade. Então, talvez um renque de 4 linhas de árvores, uma produção mais intensificada de madeira, ajusta mais a realidade deles. No nosso caso, lá no sul de Goiás, dentro da realidade do ambiente comercial e de todo o cenário, esse arranjo de uma linha enquadra muito bem. Então, cada caso é um caso e vale a pena ser avaliado com cuidado. Então, tá aí, a gente entra com essa máquina sulcando, preparando o solo, já entra com adubo que fica aí no fundo, sulcando, ele prepara esse solo, descompacta a uma profundidade de 40 centímetros, então o fósforo já está colocado no sulco e a gente maneja o nitrogênio, o potássio e o boro em cobertura posteriormente. Aí, um detalhe do preparo do solo, isso é fundamental, você conseguir um bom preparo do solo, é a garantia fundamental de um sucesso. Você começando por um bom preparo de solo é um bom começo. Daí, o plantio manual, atualmente nós usamos essas matracas, a nossa escala é de pequena a média, as grandes empresas não usam mais esse sistema, usam processos muito mais automatizados, mas esse é o que enquadra no caso da nossa situação. 106 dias depois de iniciado o processo, nós estamos aí já introduzindo o componente arbóreo. 107 dias, já as árvores colocadas no campo. Aí quando você vê 200 dias, as mudas já no estágio bastante avançado de desenvolvimento, e depois você chega, um ano depois, você faz o segundo cultivo agrícola, que vai dar aquele tempo necessário para a árvore crescer e escapar dos danos que os animais que serão colocados na área poderiam provocar, e também ajudar a pagar a conta. Então tá aí, 1 ano e 10 dias depois, a segunda safra de soja. Aqui é curioso o seguinte, gente, que eu, por questões de recursos escassos, eu faço um pasto por ano. E a grande vantagem desse escalonamento é que a gente aprende muito. São 10 anos fazendo, já tem uma fazenda de 200, são 2 propriedades. A primeira já está totalmente ocupada com sistemas integrados e agora eu estou implantando o segundo. E o que mais me chama a atenção é que nenhum ano foi feito igual ao outro. Você nunca para de aprender. Quando nós terminamos de implantar, você olha assim e fala, não, tá bom, tá bonito. Passa 3 meses, você descobre que você pode melhorar. Aí você aproveita esse conhecimento e incorpora no ano seguinte, onde você vai novamente implantar uma nova área ou até mesmo reimplantar conforme nós estamos fazendo. Nós já cumprimos um primeiro ciclo de ILPF, já comercializamos a madeira e estamos reimplantando o componente arbóreo para seguir com sistemas integrados. Aí vocês observam, manejo de herbicida, esse ano, sempre quando você entra na segunda safra com as árvores presentes, você pode ter um problema de deriva do herbicida. Esse ano nós fizemos uma limpeza da saia das árvores na altura de 1 metro para minimizar o efeito dessa deriva e, consequentemente, conseguimos produzir mais uma linha de soja próximo às árvores. Isso é muito positivo. 1 ano e 10 dias, como você encontra a área, 1 ano e 3 meses já a segunda safra de soja. Aqui passou pela minha cabeça e estava escapando, mas voltou. Nós fizemos um ajuste muito importante aqui. Ao invés de plantarmos a segunda safra de soja, isso para o nosso caso, que nesse ano agora, 2021, tive que comprar milho a R$100 o saco para confinar os bois na seca. E isso é uma coisa que me surpreendeu muito.
Então resolvi fazer um ajuste para nós mesmos produzirmos nosso milho. Então no lugar dessa soja aí, vai entrar milho com braquiária. E o grande lance que eu percebi nisso foi para acudir essa valorização exagerada, exagerada não, difícil para quem vai comprar, né? Do milho, mas para o produtor mais do que merecido. Aí nós vamos colocar milho com capim. E nós vamos conseguir reduzir ainda em 3 meses o retorno dos animais para a área. E isso é muito positivo. E vamos garantir ao mesmo tempo a implantação de uma forragem de uma muito melhor qualidade. Daí, no modelo antigo, a gente colhia a soja e entrava plantando o capim. Porque normalmente, como eu faço em fevereiro, a chuva já está indo embora, eu nunca implanto forragem a lanço. Meu perfil é avesso a risco. Eu planto a forragem e garante um resultado muito bom. Olha aí o resultado do Quênia implantado no meio de fevereiro, já com uma escassez de chuva, as chuvas indo embora, mas eu não gosto de retrabalho. E quando nós plantamos, nós temos a garantia do sucesso. E essa operação aí, ó, que foi mostrada, quando nós plantamos o milho, ela é eliminada. Então, há uma redução de custos. Porque nessa operação aí, ela é feita lá atrás, quando eu planto milho com braquiária. Então, não tem a operação de implantação de passagem. Economicamente, isso é muito interessante e o resultado final também. Está aí o Quênia colocado, 1 ano e 6 meses, agora nós estamos conseguindo com o milho 1 ano e 3 meses, e isso é muito positivo. A entrada dos animais depois de 1 ano e 3 meses que você começa a trabalhar na área. Está aí uma imagem da fazenda, o sistema ILPF implantado e atualmente produzindo 18 arrobas de boi por hectare ano, vários anos repetidos os mesmos resultados, mais 45 metros de madeira. Eu costumo dizer que quando você trabalha com esses sistemas integrados de produção, o ILPF, você transforma sua propriedade num predinho de 2 andares. No térreo, os animais ficam se alimentando e no primeiro andar, as árvores produzindo madeira para você, a copa das árvores. E eu costumo dizer que não interessa onde eu esteja no mundo, o que eu estou fazendo. Sábado, domingo, feriado, o sol sai, 6 horas da manhã, 5h30, dependendo da época do ano, essas árvores começam a trabalhar para mim de graça. Nós produzimos 45 metros de madeira por hectare ano aí, sem gastar 1 litro de óleo diesel, sem gastar 1 hora máquina, sem gastar nada. É a natureza trabalhando para você. Do meu ponto de vista, eu falo isso e ninguém muito não contestou. Na minha visão, não existe nenhuma razão para o pecuarista de corte ou de leite não produzir leite e madeira ou carne e madeira em suas propriedades. É uma união muito positiva em termos econômicos e em termos ambientais também muito positiva. Eu vou mostrar para vocês posteriormente alguns reconhecimentos internacionais que nós já tivemos, nos afirmando que nós estamos no caminho certo. E quanto mais passa o tempo, mais nós nos asseguramos de que... Eu costumo dizer, e isso vem confirmando, eu fico muito feliz assim que é uma experiência mais longa, né? Quando às vezes eu apresentava, as pessoas falavam assim, Abílio, quando você cortar as árvores, o que você vai fazer? Eu falava assim, eu acho que eu vou reimplantar. Hoje eu não acho mais, eu estou reimplantando com todo o conhecimento adquirido. Porque o meu perfil hoje, a minha atividade como pecuarista de corte, não tem nenhuma razão, nenhuma, para eu não otimizar o uso da terra, trazer uma... Olha, essas árvores aí é carbono puro no tronco. Então esse carbono, o metano que o gado emite, que são gases extremamente prejudiciais ao meio ambiente, nós estamos retendo isso aí na área. Nós estamos trazendo um benefício ambiental para o planeta muito grande. E isso me chama muita atenção. Porque uma das coisas que eu busco com bastante intensidade é que sejam meus filhos ou qualquer um que assumir essas terras, vão pegar elas melhor do que eu peguei. Esse é um dos que eu tenho como meta e eu acho que nós estamos no caminho de fazer isso. Além desses grandes benefícios ambientais que o planeta clama tanto, nós temos também, como produtor rural, os benefícios econômicos. Anteriormente, via dinheiro da fazenda quando você vendia boi. Hoje, ocorre uma diversificação de renda. Agora eu estou aqui no Mato Grosso gravando esse vídeo e lá na fazenda estão saindo os caminhões de madeira para geração de energia, para secagem de grãos, caminhões de madeira para a produção de móveis. Isso é espetacular. Eu coloquei um dia e agora, de alguma forma, você está contribuindo para girar a roda do desenvolvimento.
e também produzindo de uma maneira que toda a humanidade deseja, com a sustentabilidade que garanta esse planeta viável para gerações futuras. E como eu estava dizendo, às vezes eu vou muito para o exterior e falo, e eu falava com uma certa insegurança, agora que o tempo passou eu falo com um pouco mais de segurança, eu dizia que esses sistemas integrados de produção, ou ele vai ser o sistema de produção do futuro, ou ele vai estar entre o sistema de produção do futuro. E na medida que o tempo passa, e para o pecuarista de corte de leite, eu não acredito que esse, com o conhecimento atual, esse é um dos melhores sistemas de produção. Pelos benefícios econômicos que ele traz para o produtor, isso eu falo como produtor que eu vivencio, e pelos benefícios ambientais que eu falo como pesquisador que eu vivencio também. Na verdade, eu costumo dizer que antes, quando eu dava as palestras, as pessoas falavam que eu alcançava esses resultados que nós alcançamos pelo fato de eu ser pesquisador da Embrapa. Eu não via isso com muita clareza. Hoje eu tenho certeza. Eu sou um privilegiado de poder ter um pé na ciência e um pé no campo. Isso faz muito o que esse indivíduo aqui que fala com vocês, pesquisador e produtor rural, que me permite afirmar e falar tudo que eu estou falando. Daí, aprendizados no campo, aprende-se muito. Então, é uma surpresa muito grande o desenvolvimento dessa espécie nativa. E nós estamos agora trabalhando para implantar um sistema integrado de produção com nativas. Inicialmente, nós pensamos assim, vamos buscar nativas de alto valor comercial. Aí selecionamos algumas 6 ou 7. Depois nós percebemos que deveríamos colocar mais um filtro. Não só um alto valor comercial, mas de crescimento rápido. Aí hoje nós estamos concluindo mais pelo lado do IP amarelo, é muito importante que seja o Androanthus serratifolius, que tem uns IPs amarelos aí que não é de fato, que tem uma madeira que tem alto valor comercial, o IP roxo, o angelim, a peroba, o freijó, o baru e uma outra aí que agora eu esqueci. Então a gente está ainda trabalhando para ver se implanta isso, não nesse período chuvoso agora, daqui a um ano, dando tudo certo, se Deus quiser e Deus quer, nós vamos ter um sistema integrado na fazenda, com espécies nativas, que eu acho que vai ser um grande passo à frente nesse sistema de produção integrado, com maiores benefícios ambientais ainda. Então, e aí o curioso é quando você vê as pessoas falando, ou quando você lê e quando você faz. É muito diferente. Então eu lia e ouvia de pessoas que têm mais experiência, dizendo que se você plantar uma nativa com o mesmo pacote tecnológico dos eucaliptos, eles não perdem muito para o eucalipto. Nós plantamos isso lá e quando você vê ao vivo e a cores que isso é verdadeiro, isso nos anima muito. Então, outro aprendizado. Quando nós começamos, gente, a gente fazia começamos com 4 linhas, testamos 3 linhas de árvores, 14 metros, 4 linhas de árvores, 22 metros. Hoje nós estamos trabalhando muito com uma linha a cada 15 metros. Por quê? Olha aí, 4 linhas. Essas 4 linhas de árvores que a gente coloca na área, espaçadas, denomina-se renques de árvores. Olha aí como é que ficou. A pastagem fica comprometida. E isso não é bom. Como eu falei antes, você tem que fazer a terra produzir mais sem comprometer a produção anterior. A partir do momento que está prejudicando a pastagem, está tendo um problema no sistema. Aí nós mudamos para uma linha. E isso foi espetacular, porque eu sou muito chamado para dar palestra e às vezes quando chamo eu falo, conta comigo. Na hora de ir, dá um trabalho, mas você falou que vai, você tem que ir. Mas eu já vi da maneira clara, agora aqui no Mato Grosso mesmo, que eu estou aqui, né? Foi um presente muito grande eu ter passado essa semana aqui, porque eu conheci um outro Brasil, que eu não viria. Com a gentileza e o bom tratamento aqui do professor Daniel e toda a sua equipe, eu tive a oportunidade de conhecer um outro Brasil andando aqui pelo Mato Grosso. E eu reconheço nisso o grande benefício que eu tive em ter atendido esse convite, vindo aqui discutir com eles, debater e compartilhar o conhecimento que tem, a oportunidade que eu tive de conhecer essa região maravilhosa que nós estamos aqui agora. Aí quando eu fui em São Carlos, São Paulo, dentro do mesmo objetivo, dar uma palestra, na Embrapa Pecuária Sudeste. Lá, como eles estão instalados na região de altíssima tecnologia, tem ali a Exalc, tem a Unicamp, tem tudo, eles fazem medições de diversas formas lá,
Então tem muita informação e muito conhecimento. E lá eu percebi que os sistemas integrados deles eram de uma linha. E eu observando e vendo o resultado que eles alcançavam, eu cheguei à conclusão que esse era muito melhor do que eu fazia. E comecei a adotar isso de uma linha. E aí o que acontece? Hoje, nós só fazemos isso uma linha. Pode ser que daqui a uns tempos você perceba que tem alguma coisa melhor. Mas uma das coisas que eu vi no campo que me atraiu muito depois de já estar fazendo, essa uma linha é o seguinte. Quando você é produtor de grãos, soja, milho, algodão, você tem uma coisa muito positiva que é a flexibilidade. Você plantou soja esse ano, o algodão deu uma explosão de mercado, eu vou plantar algodão. Você planta. Quando você mexe com cultura perene, não, companheiro. Você plantou, você tem que aguentar o tranco até o final. Essa é uma característica da cultura perene. Mas quando você planta uma linha só, você consegue a flexibilidade do grão. E isso é muito positivo. Olha aqui. Se no ano que vem nós quisermos plantar soja nessa área, eu faço o corte raso dessa floresta, bem rente ao chão, planto soja. A soja você planta ela com entre linhas de 45 centímetros. O que nós vamos ter é uma linha de toco a cada 15 metros rebaixado no meio da linha de soja, que não vai prejudicar em nada a colheita da soja, e você conseguiu essa conversão da cultura perene para a cultura anual, praticando uma linha. Do meu ponto de vista, isso é positivíssimo, te dá essa flexibilidade. Morre alguém aí e tal, essa fazenda aqui, não vamos mexer mais com isso. Vamos plantar cana. Faz o corte, eu costumo falar, sabe, cara, vamos fazer como plantar soja ou plantar milho. Daí 3 anos ele quebra e volta a plantar árvore de novo. Então, nós plantamos clones. O pessoal fica criticando muito o toco, e eu não concordo de forma nenhuma, porque o toco do clone, não sei se vocês sabem, o clone, ele é produzido a partir de uma folha da planta. Então, ele não tem a raiz pivotante, aquela raiz forte que desce das árvores, das outras espécies, produzidas a partir de semente. Então, é um toco frágil, não representa nenhum problema. Eu deixo todos os tocos na área, eles vão apodrecendo com o tempo da maneira relativamente rápida, enriquecendo o meu solo de matéria orgânica e tendo um efeito muito positivo na infiltração da água da chuva, evita o escorrimento superficial e o melhor abastecimento do lençol freático. Então, o toco que está lá, se você for arrancar, é uma nota preta e a sua área vai ficar toda detonada. Faz o corte raso, rente ao solo e deixa o toco lá, que ele vai te evitar um custo enorme e vai permitir você tocar a sua área normalmente, principalmente se for pecuária. Então, esse modelo de uma linha hoje, eu estou bastante satisfeito. Melhor formação da pastagem pela entrada da luz, que é fundamental, flexibilização do cultivo de plantas perenes. Isso, gente, não tem em livro nenhum. É no campo que você tem essas inspirações e essas percepções. Por isso é que eu defendo com tanta ênfase. Lugar de pesquisador é no campo. 80% no campo e 20% no laboratório. Logicamente, tem alguns caminhos da ciência, alguns trabalhos, que é mais dentro de laboratório. Mas a grande maioria dos investigadores, dos pesquisadores, deveriam privilegiar suas presenças no campo. É lá que se aprende, é lá que acontece. Isso que eu falo, aqui é o lugar do agrônomo estar. Aqui nessa região do Mato Grosso é onde acontece. É aqui que tem os problemas, é aqui que você é desafiado, é aqui que você cresce. Então, redução do efeito da sombra na produção da forragem. Olha, curioso, isso aqui é tudo coisa de novo de campo. Quando você tem um plantio comercial de florestas, essas grandes empresas do setor papel e celulose, siderurgia, no período da seca eles têm as torres dentro das suas plantações para vigiar o fogo. Que o incêndio florestal é uma tragédia, é um incêndio de copa. Ele vai na copa das árvores transferindo, como é que você vai apagar aquele fogo lá em cima? A solução mais praticada hoje, pega-se uma máquina de esteira e abre um clarão a 300, 400 metros de distância para conter esse fogo. Quando você faz no sistema integrado, como essas duas fazendas lá estão rodeadas de cana, é muito comum toda seca nós temos acidentes com fogo. Esse ano entrou. Se você tem um plantio comercial 3x2, não tem nada que entra lá dentro para poder apagar o fogo. No sistema integrado, ou o raso do caminhão-pipa, que entra lá dentro e debelou o fogo rapidamente. Mais um benefício do sistema integrado. Teve algumas reservas legais que queimaram, os caminhões-pipa chegavam perto lá para jogar a água,
joga 20 metros de distância, a 25 metros tem um toco lá que a água não alcança. Aqui, onde tem fogo, o caminhão chega. Então, não tem fogo de copa, que é a tragédia do setor florestal, e você consegue controlar ele da maneira muito mais fácil, conforme está mostrado nessa imagem aí. Olha aqui, 2020. O clima está mudando muito. As chuvas estão se escasseando cada vez mais. As deficiências hídricas cada vez acontecendo mais. 2020 nós tivemos a morte de algumas árvores lá. 2.000, 5.000 árvores por falta de água, no pico da seca. Essa é uma das vantagens de eu estar na Embrapa. Aí, a rede de relacionamento, consultei um colega, uma grande autoridade do setor, sobre aquele problema, ele achou estranho. A minha sorte é que os eucaliptos que morreram já estavam com 6 anos. Estava na hora da comercialização. Então, nós cortamos todos eles, comercializamos e não teve nenhum prejuízo. Mas preocupado com o futuro, já fomos buscar nesse plantio de 2021 que vocês estão vendo aí, materiais mais tolerantes à seca. E trouxemos esses 4 clones de Minas Gerais, são tidos como os materiais mais resistentes à seca existentes hoje. Esse material foi plantado no dia 25 de março de 2021, com 4 molhadas com gel lá no início, mais nada, não choveu nada depois de lá para cá, e estão aí com 4 metros de altura. Essa árvore, essa planta, ela é de uma eficiência muito grande. Então está aí crescendo. E quando você coloca essa muda no campo, o troncozinho dela tem a grossura de um carrego da caneta Bic. Uma formiga cabeçuda dá uma torada fácil ali e acabou. E aí, naquela condição, com a diversidade enorme em termos de água, ela consegue produzir dessa forma. Então eu acho isso encantador. Olha aí, sustentabilidade ambiental, a temperatura. No mínimo 4 graus a menos. Se a gente gosta de sombra, por que o gado não gosta? E ele sempre anda nessa área dessa forma aí. Não tem mais aqueles trieiros no meio do pasto de qualquer forma, que é também uma coisa não desejável. Aqui, outra. Essa foto foi tirada no mês de julho. Julho, lá, é seca. A água vai embora. No mês de abril param as chuvas. Então, o que seca muito o pasto no período seco é o vento. O vento anda aí a 1,5 km por hora. Essa fazenda, numa parceria com a universidade, já gerou-se aí mais de 10 dissertações de mestrado, umas 15 teses de doutorado, e eu tenho muito prazer em apoiar isso, porque gera a contribuição para gerar o conhecimento, e ao mesmo tempo eu aprendo muito. Então, esse passo no mês de julho aí, ó, já era para estar seco. Não está seco justamente porque o que faz ele secar é o vento. E o vento aí dentro, ele não causa esse prejuízo de desidratar e secar a sua forragem. Olha aí, uma fonte de energia renovável, isso é extremamente positivo, não agride em nada o meio ambiente. Olha aqui, eu fui convidado uns tempos atrás para um evento grandioso que teve em Campinas, de uma empresa e reuniu as 1000 lideranças do agronegócio e colocou no hotel lá 4 dias. E me chamaram para falar lá. E eu fico muito preocupado de ficar muito repetitivo com as minhas falas e sempre tento introduzir alguma coisa nova. E aí eu tive a ideia, falei, na primeira área que nós implantamos, que foi 2009, 2008, por aí, eu tinha análise de solo inicial. 2017 foi esse evento. Voltamos lá e fizemos uma nova análise. Olha aí, o teor de fósforo elevou, teor de matéria orgânica, saturação de base, o potássio teve uma diminuição, que é um dos grandes elementos demandados no crescimento da árvore. Aí quando você observa essas análises de solo, confirma tudo que eu vinha falando antes, e eu pergunto, qual que é o sistema de produção que você produz 18 arrobas de boi por hectare ano, e naquele mesmo hectare você tira 45 metros de madeira por ano, e o solo ainda continua melhor? Isso, gente, em grande parte é a serrapilheira. Como vocês viram naquele vídeo, são 3.600 quilos por hectare de galhos, folhas, sementes, tudo que cai no solo e que ocorre a ciclagem de nutrientes. O eucalipto, ele se auto-mantém, porque o sistema radicular mais profundo busca nutrientes numa maior profundidade, traz para a copa, essas folhas e galhos caem na superfície, se decompõem, transformam em matéria orgânica e nutre a árvore. Você não aduba, não fertiliza plantios de eucalipto depois do 2º ano. Esse é um trabalho da Embrapa Meio Ambiente que fez lá conosco, eu fiquei muito feliz, agradeço muito aos colegas que participaram, fizeram essa parte dos impactos ambientais. E o resultado foi muito impactante. Olha onde ficou a Fazenda Boa Vereda, um dos melhores resultados até hoje alcançado
por esse software desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente, que é o Ambitec Agro, mas ali com vários critérios e vários multicritérios avaliando a sustentabilidade. Esse aqui é um pouco de informação do fluxo de caixa, que o custo total, a receita, sabe, que implantação ali, como é que o grão paga, já no primeiro ano, com tudo implantado, você tem um fluxo positivo de R$312. Isso aqui é um componente animal em números, eu vou passar bem rápido, qualquer um dá para entender. O objetivo aqui é mostrar para vocês os grandes benefícios, eu vou passar rápido, parar nesse aqui, ó, da adoção de tecnologia. Foi feita a comparação do sal mineral comum e o sal proteinado energético. O custo fixo e o custo variável, levantado de cada um, naquelas quadras anteriores, vocês vão ver como nós chegamos nesses números. No sal mineral, 3 arrobas, no sal proteinado, 6, e o lucro líquido. Aí é que eu falo, sabe, a tecnologia é cara, mas vale a pena adotar. Porque o incremento na produtividade, ele é muito grande, e o seu lucro líquido fica maior. Então, em um ano, você tem R$849 por animal de lucro. Você pega um animal, um bezerro de R$2.500. Vamos botar bezerro, agora diminuiu muito, é difícil falar de preço de boi e bezerro, né? Mas te dá R$849 com adoção de tecnologia. Onde você aplica R$2.500, você tem essa rentabilidade. Outro trabalho que nos inspira, motiva e até emociona, eu costumo dizer, e verdadeiramente emociona, é esse trabalho que nós fazemos com os pequenos produtores na região de Quirinópolis, em Goiás. Começamos com esse produtor aí, é um produtor de 48 hectares, produz 1.000 litros de leite, ele no meio, o seu nego, do lado esquerdo meu aqui, o técnico da matéria, e do outro lado eu. Começamos trabalhando lá, a fazenda dele de 48 hectares, a Embrapa tem um modelo de trabalhar junto com o produtor que chama instalação de unidade de referência tecnológica. É um instrumento de transferência de tecnologia ou de extensão rural muito poderoso, porque você faz junto com o produtor, com as ferramentas dele, e você consegue ao mesmo tempo o convencimento dele da viabilidade daquela tecnologia, e nada melhor do que o produtor mesmo falar por você daquela tecnologia. Começamos com ele, hoje são mais de 100 produtores adotando essa tecnologia e com mais de 40 mil árvores plantadas. 100 produtores produzindo leite e madeira em suas propriedades. E pequenos produtores que tanto precisam da ciência, que tanto precisam do apoio. Então eu sinto um privilegiado de poder estar trabalhando com esses produtores e conseguindo fazer um negócio que é percebido como não muito fácil. É fazer com que a ciência e a tecnologia melhore a qualidade de vida e renda do pequeno produtor rural, que tanto precisa desse apoio. São brasileiros de grande valor que trabalham ali de domingo a domingo. Tirar leite não é operação simples, para sobreviver, para viver de forma honesta. Eu tenho grande respeito por essa classe. Aí uma imagem da fazenda dele lá, com as árvores já implantadas, a adoção, como é que foi a evolução dessa tecnologia. Outro trabalho que nos inspira muito é esse feito junto com o Instituto Federal Goiano. É um ILPF, é um Sistema Integrado de Produção, de 10 hectares implantados juntamente com os alunos dessa instituição, com vários trabalhos desenvolvidos aí dentro, e nós aproveitamos para otimizar mais o esforço, botamos aí em arranjo ILPF, que essa é uma linha aí, um teste clonal e um teste de progênie. Aí então, tem os 40 melhores clones do Brasil sendo testados aí. Então, costumo dizer que qualquer empreendimento na região centro-oeste, forçosamente vai passar por Morrinhos para saber qual material que é mais adaptado e qual material que deve ser plantado. E 32 famílias, que é a base do trabalho de melhoramento genético lá para a região. Algumas parcerias internacionais, esse é um professor da Universidade de Nottingham, que foi visitar lá o Seu Nego. No final nós pedimos para ele, por questão de idioma, Seu Nego não entendia, que ele escrevesse uma carta para o Seu Nego. Ele escreveu essa carta, nós traduzimos, e ela é guardada como uma preciosidade hoje pelo Seu Nego, que o motiva, o encoraja e deixa ele muito feliz, e eu fico muito feliz também. Isso aí, algumas imagens que às vezes eu ia cortar, mas eu mostro elas ainda, para mostrar para vocês o interesse do mundo por essa tecnologia. É eu falando com investidores americanos em Nova York, outubro de 2016, a convite do Ministério da Agricultura e Relações Exteriores. Depois eu num evento em Washington, lá falando esse ICABR. Na Polônia, na COP24. Depois alguns trabalhos que eu falei lá, que nessa parceria com a universidade e órgãos de pesquisa, gera-se muito trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Ações de PDI, aqui ao lado esquerdo vocês têm aí o site
BDPA, CNPq, é onde você encontra todas essas publicações, algumas ações de transferência de tecnologia, também todas desenvolvidas na Fazenda, o Congresso Mundial de Carnes, que teve há pouco tempo em Goiás, pouco tempo relativo, né? Quando o pessoal da Federação da Agricultura entrou em contato e perguntou se poderiam colocar na programação a visita dos participantes a campo, lá no final do Congresso, foi quando nós tivemos o prazer de receber pessoas de diversas partes do mundo e ao mesmo tempo compartilhar. Outra publicação, a publicação do CIAT, que nos solicitou escrever-se um capítulo do livro aí, Agricultura Ecoeficiente, algumas publicações, matérias na revista do Globo Rural, 2 revistas do Globo Rural, o Jornal de Goiânia, o Popular, Dia do Meio Ambiente. Esse aqui foi um prêmio que nos ajudou muito, foi um prêmio recebido da Câmara Indústria e Comércio Brasil, Alemanha, da Fiesp em São Paulo, quando nós submetemos lá, fui dar uma palestra no Congresso Mundial de LPF em Brasília, o primeiro. Naquele dia que eu estava lá falando, eu já tinha sido contactado antes por um grupo de americanos que queria visitar a fazenda, e Brasília da fazenda está a 500 quilômetros. Eu acabei de falar e saí correndo para encontrá-los lá, quando veio uma jornalista e falou, por que você não apresenta esse seu trabalho para essa Câmara lá, para concorrer ao prêmio Von Martius? Eu dei meu cartão, pedi para que ela me mandasse, mandou, nós preenchemos e ganhamos esse prêmio em 2015. Foi muito importante no sentido de mostrar, Abílio, segue que você está no rumo certo. Porque você, para ganhar um prêmio desse, você é submetido a uma banca, um outro prêmio, Fazenda Rural Sustentável do Globo Rural. Esse aqui foi agora no mês de setembro. Ganhamos esse prêmio mundial da Corteva como um produtor líder positivo para o clima, pelas práticas agrícolas que nós desenvolvemos, implantamos na fazenda e que vocês acabaram de ver. Esse aí foi um dos mais fortes que nós tivemos reconhecimento. É um prêmio global. Foi um produtor do Quênia, um do Canadá, um da Austrália, 2 do Brasil e 4 dos Estados Unidos. E até hoje nós ainda estamos participando, devo ir agora em breve em Bruxelas receber esse prêmio, e isso me deixou muito satisfeito, sobretudo pelo reconhecimento de um sistema de produção que eu defendo tanto e acredito tanto. Então, minha gratidão a todos os parceiros, a universidade, a rede LPF, que tem uma força muito grande no desenvolvimento dessa tecnologia. Dedique essa apresentação ao pequeno produtor rural, na pessoa do seu Nego, e um vídeo para encerrar. A gente que produz alimento tem que ser persistente, a pessoa tem que trabalhar correto e tem que fazer bem feito. Que é uma coisa que eu não imaginava, é virar modelo de negócio. Eu sou José Ferreira Pinto, mas todo mundo me conhece por Nego. Tem uns 15 anos que nós trabalhamos com leite, eu e minha família, aqui no município de Quirinópolis. A minha fazenda é pequenininha, 48 hectares, mas está dando para produzir. Aqui a fazenda foi registrada no cartório por Fazenda Cachoeira do Rio Preto. Mas minha mulher, porque gostava muito da fazenda, para ela era um cantinho do céu. Aqui na região o povo está plantando muito cana. O gado não gosta do calor, só pastava à noite. É igual nós, temos que estar caçando uma sombra e a vaca não é diferente. Um tempo atrás, nós fizemos a visita do Abílio. Aí o Abílio sugeriu plantar um eucalipto para ter o gado e o eucalipto num terreno só. O mais estranho para nós é porque não tinha eucalipto na região. Aí a gente ficava pensando, será que vai dar certo o eucalipto e o gado no mesmo pasto? No início, quando eu conversava com o seu Nego, eu dizia da grande vantagem desse sistema, sobretudo no aspecto da sustentabilidade. Você observa de uma maneira clara a produção do ambiente muito melhor para as vacas, uma melhoria significativa no solo. Apesar da idade, meu pai é muito aberto às novas ideias. Então a gente conversou mais com a Abílio, né, junto com o técnico da Emater, né, e da Embrapa, e decidiu plantar as 1.500 mudas direto no pasto. Se ajudou, ajudou e muito. A pastagem melhorou muito, o capim lá no meio do eucalipto está verdinho. E a produção aumentou muito, porque a vaca ela precisa muito de um lazer, de um conforto. Hoje, com o mesmo rebanho, a gente conseguiu aumentar em torno de 30% na produção, né? As vacas contentes, deitadas na ação, com a barriga cheia, é uma satisfação muito grande para a gente, viu, menino? Por tudo isso, a fazenda do seu Nego ela é considerada hoje uma unidade de referência tecnológica. Temos 74 produtores adotando essa tecnologia, com um total de aproximadamente 15 mil árvores plantadas, com todo o trabalho iniciado aqui. E a minha esposa tinha razão, porque isso aqui para mim é um cantinho do céu. Eu adoro isso aqui. E obrigado pelo tempo de vocês e até.